Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cresce Bebê. No vídeo de hoje, 4 mitos sobre o desenvolvimento dos bebês. Você se torna mãe, ou muitas vezes apenas dá a notícia de que está grávida e de repente uma enxurrada de informações invade a sua vida. Informações que vêm, claro, das nossas mães, das nossas avós, de parentes em geral, de amigas, da vizinha, da internet, do pediatra, de livros que de repente você compra para te ajudar a aprender mais sobre a maternidade, dos grupos de WhatsApp, enfim. Mas nem sempre essas informações são verdadeiras. O grande problema do boom de informações que a gente tem hoje em dia, principalmente por conta da internet, por conta da velocidade que uma informação é propagada e chega até você, é que muitas vezes ela não é verdadeira. Ou então, ela não chega até você de forma completa. Então é muito importante a gente ter cuidado quando ler alguma coisa, pesquisar mais sobre isso. Ou então perguntar para pessoas que têm um pouco mais de experiência sobre aquele assunto ou que tenham mais conhecimento técnico sobre aquilo. E claro, tudo isso para ajudar a gente a não errar, para a gente ter informações que sejam reais, mais precisas e para a gente conseguir ter uma maternidade mais tranquila. Então vamos lá para os 4 mitos sobre o desenvolvimento do bebê. O primeiro mito é: cada bebê tem o seu tempo. De fato, alguns bebês podem se desenvolver em velocidades diferentes. Isso porque alguns são mais estimulados que outros. Ou então eles vivem num ambiente mais estimulante, têm oportunidades e experiências diferentes de outros bebês. Alguns, por exemplo, são colocados de barriguinha para baixo mais cedo, nos primeiros dias de vida, e isso também acaba interferindo nessa velocidade do desenvolvimento. Mas a verdade é que os marcos motores, como por exemplo o controle cervical, o bebê segurar a sua cabecinha, o rolar, o sentar, o engatinhar, eles devem acontecer dentro de uma janela de tempo esperada para aquela idade. Então vamos usar como exemplo o controle cervical, O controle cervical, ele é um marco do desenvolvimento, é um marco motor que acontece por volta do 3º mês de vida do bebê. Então alguns bebês, logo no início do 3º mês, já têm um controle cervical mais maduro. Outros bebês mais na metade do 3º mês e outros no finalzinho daquele período. E isso tudo é ok. Mas um bebê que tem 4, 5 meses e ainda não tem o controle cervical precisa ser avaliado para entender o motivo disso. Então, cada bebê se desenvolve de uma forma, tem suas características pessoais, recebe, claro, estímulos de formas diferentes, mas tudo isso precisa acontecer dentro de um período que é considerado normal, dentro de um período que é esperado para a idade em que o bebê está. O segundo mito é: colocar o bebê no andador ajuda a andar mais rápido. Isso, claro que não é verdade. Você pode até ter uma falsa impressão de que o bebê está andando, de que ele está trocando passinhos, porque ele está num dispositivo que tem rodinhas. E quando ele se joga para frente, ele se desloca, o bebê não está andando. Na verdade, o que acontece é justamente o contrário disso. Então, o uso do andador, além de não ser recomendado, de trazer vários malefícios para o bebê,
além de um enorme risco de queda, alterações estruturais, também por conta da posição que as perninhas ficam, por conta da descarga de peso que o bebê faz no apoio do andador e também das pontas dos pés serem usadas para dar impulso, né? Então o bebê ele não apoia o pezinho inteiro no chão. Quer dizer, além de tudo isso, o andador pode, na verdade, prejudicar o andar, atrasar o andar. E tudo isso além de um andar alterado por conta do uso desse tipo de dispositivo. Aqui no canal tem vídeo específico sobre o uso do andador, se você quiser passar para conferir. O terceiro mito é: deixar o bebê acordado o dia todo vai fazer com que ele fique mais cansado e com isso ele vai dormir melhor. E na verdade é exatamente o contrário. O bebê precisa de várias sonecas no decorrer do dia, isso claro de acordo com a idade do bebê. Se você tiver muitas dúvidas ou quiser também saber um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui no canal eu tenho vídeos sobre sono e sobre a importância da rotina para os bebês. Porque o que acontece, na verdade, é que um bebê que não tem uma rotina de banho, de sonecas, no final do dia está muito mais cansado, com muito mais sono, e isso faz com que o bebê fique mais irritado, claro, fique mais nervoso. O que também vai fazer com que ele fique mais agitado e isso vai atrapalhar o sono dele. Vai fazer com que ele tenha mais dificuldade de adormecer e tenha inclusive um sono mais difícil, mais agitado. Pode ser que ele acorde ainda mais vezes no decorrer da noite e isso pode inclusive refletir no dia seguinte do bebê. Então, as rotinas de soneca, elas são super importantes para um sono mais tranquilo do bebê. O quarto mito é: meu bebê tem preferência para um dos lados. Isso é muito importante de você observar no seu bebê. Os bebês não têm preferências. Pode, claro, acontecer de quando o bebê está conquistando uma nova aquisição motora, atingindo um marco motor, que ele nos primeiros dias ou nas primeiras tentativas faça isso de um lado. E na sequência, o natural, o esperado é que ele faça também do outro lado. Então ele pode até iniciar por apenas um dos lados e em seguida também usar o outro. Agora, se você observa que o seu bebê só fica com a cabecinha virada para um dos lados, não consegue ou tem dificuldade de virar para o outro, se o bebê brinca, por exemplo, com uma das mãozinhas, só pega objeto com aquela mesma mãozinha, isso precisa ser avaliado, precisa ser investigado. Muitas vezes isso é uma questão de estímulo. Aliás, é muito comum, por exemplo, em bebês que têm o berço no quarto dos pais e encostado numa parede. Então, isso faz com que os estímulos do ambiente daquele bebê, tanto os estímulos visuais, os estímulos auditivos e muitas vezes até mesmo os estímulos táteis, o toque da mamãe no bebê, aconteçam sempre para o mesmo lado. Então, muitas vezes, essa preferência pode ser causada por isso, e então ela é resolvida de forma simples, nesse caso, revezando o lado em que você coloca o bebê no berço. Então, observe essa preferência. Se você notar isso, é importante você conversar com o pediatra e avaliar o seu bebê com um profissional especializado. Eu espero muito que meu vídeo ajude você. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima semana.